Bom dia, irmãos. Paz e graça, saudações a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí no templo? Estão me ouvindo bem, o pessoal aqui na live? Então vamos lá. Peço perdão aos irmãos por não ter estado com vocês aí no templo. Queria muito estar aí. Ocorreu alguns imprevistos, mas Deus sabe de todas as coisas. Aqui estamos, mais uma vez reunidos, permanecendo nele. E este é o tema da nossa mensagem de hoje: permanecer em Cristo. Abra suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 15, vamos ler do verso 1 ao verso 10. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o cortará, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, o secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amados, tenho meditado nessa semana neste texto e veio-me um questionamento, né? De que forma, então, nós permanecemos em Deus, continuamos em Deus, né? Permanecer é viver e continuar, né? Persistir, ou ficar, estar ali, permanecer ali, né? Portanto, permanecer em Cristo é viver ou permanecer nele. Quando uma pessoa é salva, nós dizemos que ela está agora em Cristo, né? E a partir dali nós precisamos permanecer, continuar. E de que forma, né? De que maneira, né? Nós vamos ver isso no decorrer dos versículos. No Romanos, capítulo 8, verso 1, ele diz: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí um primeiro benefício de estar em Cristo, de estar firme. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, ele também diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, e é protegida em uma relação permanente. Portanto, permanecer em Cristo é a posição de todos os verdadeiros crentes.
A diferença entre aqueles que permanecem em Cristo e aqueles que não permanecem em Cristo. É a diferença entre os que são salvos e os que não são. Irmãos, permanecer em Cristo é conhecer a Cristo e viver continuamente como Ele, Cristo, andou. Em 1 João, se você quiser abrir também, 1 João, no capítulo 2, no versos 5 e 6, ele vai nos dizer assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Mais tarde, no mesmo capítulo de 1 João, versos 5 e 6 do capítulo 2, ele vai dizer: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouvirem, veja bem, desde o princípio, permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Amados, biblicamente, permanecer e continuar e conhecer Cristo são referências à mesma coisa: a vida eterna, a salvação. No texto base da nossa mensagem, no Evangelho agora de João, no verso 4 ao verso 7, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Somos infrutíferos se não estarmos arraigados na videira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, o secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus diz a seus discípulos que extrair dele a vida é essencial. Sem ele não há vida. Usando o retrato aqui de ramos unidos a uma videira, que é o próprio Cristo. A frase permanece em Cristo, irmãos, retrata um relacionamento de intimidade e proximidade com Deus, Cristo e o Espírito Santo. Sem essa união vital com Cristo, que a salvação fornece, não pode haver vida. E muito menos, como vimos, nem produtividade, fruto algum. Os ramos que permanecem nele são verdadeiramente salvos. Eles têm uma conexão real e vital com o Salvador. Não é possível você retirar o ramo e aquele ramo sobreviver após alguns momentos. Os ramos secos que não permanecem nele são os descrentes que fingem apego à videira. Não há como a gente colar e grudar de novo. E assim não extrairá vida dele. No final, os fingidores serão vistos pelo que eram, por não terem um apego autêntico a Jesus.
a videira. Por um tempo, tanto Pedro, né, como Judas, que andavam com Jesus, pareciam idênticos em sua caminhada com Cristo. Antes da traição, todos eram muito bem parecidos. Entretanto, Pedro estava ligado à videira e Judas não. João reitera o princípio do ramo murcho desta videira em 1 João 2,19, onde ele vai dizer: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quem permanece dá fruto. Uma das provas da salvação é a perseverança ou a permanência, o sustento que vem de Cristo e somente de Cristo. Essa permanência é sustentada em Cristo. Os salvos continuarão em sua caminhada com Cristo, ou seja, eles permanecerão ou continuarão nele, arraigados em Cristo. Deus contemplará, irmãos, a sua obra neles, os quais produzirão muitos frutos para a glória de Deus. Nada para nós, tudo para a glória dele. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5, ele vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqueles que se afastam, viram as costas para Cristo, ou estão em cima do muro, o deixam de permanecer simplesmente, mostram a sua falta de fé salvadora. Permanecer não é o que nos salva, mas é um dos sinais da salvação. As provas de permanecer em Cristo, ou seja, as provas de que uma pessoa é verdadeiramente salva e não apenas finge, inclui obediência aos mandamentos de Cristo. De nada adianta eu estar aqui e não obedecer. Em 1 João 3,24, 1 João 3,24, ele diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E isto conhecemos, que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Seguindo o exemplo de quem? De Jesus. Ainda em 1 João, no capítulo 2 agora, e no verso 6, ele vai dizer assim: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou, vivendo livre de quem? Do pecado habitual. E isso agora no verso 6 do capítulo 3 de 1 João. Tá? Estamos usando o Evangelho de João, capítulo 15, e agora 1 João. Capítulo 3, no verso 6, ele diz: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu.
Somos pecadores, mas uma vez em Cristo, nós temos aversão ao pecado, como Cristo tem. Então nós fugimos. O pecado está caminhando para cá, nós estamos caminhando para o lado oposto. Nós não simplesmente paramos. Nós estamos fugindo do pecado. E a consciência de uma presença divina dentro da própria vida. 1 João, agora no capítulo 4, no verso 13, ele diz: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Nós somos abençoadores, irmãos. Precisamos ser. Não fomos feitos apenas para viver, mas também para conviver. O que ele mostra no texto é: vocês são ramos, vocês são galhos, como a analogia, que conectados a mim vivem, desconectados de mim morrem. Ele não está pedindo para você e eu ser perfeito. Jesus está pedindo para mim e para você permanecer no perfeito, que é Ele. Ele não está te cobrando perfeição. Ele está te pedindo, irmão, acorda todas as manhãs e permanece no perfeito e deixa eu te aperfeiçoar. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 7, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui hoje? É a reunião dos galhos. Nós estamos permanecendo, arraigados. Muitas pessoas questionam, ou vão à igreja para questionar a Deus, né? Quando é que Deus vai me abençoar? Eu quero a minha bênção. Essa pessoa ainda não entendeu nada, porque os filhos de Deus não estão aqui para ser abençoados apenas. Os filhos de Deus estão aqui para sair e ser os abençoadores. A gente não só está aqui recebendo alimento na igreja, nós não só alimentamos da palavra, nós não apenas estamos recebendo esse alimento, nós precisamos também servir à mesa. Recebemos da palavra, daí então semeamos a palavra, após permanecermos nela. Já concluindo, irmãos, a mensagem de hoje, o que então é essa vida que flui da videira? Que quando alguém permanece nele, se torna vivo e frutífero. Como é isso? O que é que tem na videira que passa para nós e gera vida em nós? É o verso 9, que diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E a pergunta é: como é que o Pai amou o Filho? Porque ele diz: como o Pai me amou. E como que o Pai amou Jesus? Quanto o Pai ama o Filho? Qual a intensidade desse amor? Você consegue imaginar, irmão, o amor do Pai para com o Filho? Daí ele pega esse padrão de amor e diz: também eu vos amei. Também eu amo vocês desse jeito. É o que Jesus está dizendo para nós. E ele está dizendo: se você não está em mim, você vai secar. Está condenado, é lançado fora. Porém, a solução qual é? Deixa eu te amar, ele está dizendo para nós. Como o Pai me amou, assim disse Jesus.
e permaneçam no meu amor. Concluindo com o verso 10, ele vai dizer: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aqui ele pede exclusivamente obediência. Quando você guarda os mandamentos dele, então você o ama. Você permanece. Você continua lutando. Permanecer firmes em Cristo, irmãos. Suportar um pouco mais. Então a tempestade da vida passará e sereis recompensados por aquele Deus de quem você é servo e que assiste e valoriza dia a dia todas as nossas provações e aflições. É Ele quem nos abençoa. E que possamos nós todos juntos permanecer em Cristo fervorosamente por causa de Cristo e do Evangelho de Cristo. Que você hoje possa sair daqui mais arraigados e estender essas raízes para mais pessoas. No nome de Jesus Cristo. Amém.